Muito boa tarde, amigas e amigos. Muito bom estarmos juntos. Vamos a mais um Oração-Ação, esse nosso momento, esse nosso cantinho espiritual, no qual nos aproximamos, nos elucidamos, nos encorajamos uns aos outros. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela persistência, pela disciplina, pela participação, pela amizade. Muito legal. Hoje vamos conversar sobre ódios e afeições no mundo espiritual. Amizades e inimizades. Será que elas existem no plano espiritual? Será que elas persistem no mundo espiritual? Aquelas amizades e inimizades que nós estabelecemos aqui na Terra? Como as relações humanas são o maior desafio da existência na Terra, não tem dúvida disso. Entender como elas ficarão, se esse desafio persistirá no mundo espiritual, nos ajudará a gerenciar as afeições e os ódios desde aqui mesmo. As amizades e as inimizades precisam ser bem administradas, bem vividas, bem desenvolvidas por nós, desde a Terra, numa perspectiva profunda, numa perspectiva verdadeira, na perspectiva espiritual. Que assim seja, que assim possamos dar uma contribuição hoje para a revisão das nossas relações na perspectiva da eternidade. Quando bebês, tudo fica muito simples. Se atende aos nossos desejos, nós rimos. Se não atende, nós choramos. Os animais também agem assim. Tendem, não apenas, mas tendem a estabelecer vínculos com aqueles que cuidam deles. Como será com os espíritos aqui na Terra, já na idade adulta? Será muito diferente disso? Como serão as relações após a morte? Serão assim também? Vamos lá. Estudar as relações é estudar a vida. Nos capacitar para as relações é nos capacitar para viver uma vida melhor, mais leve, mais produtiva, mais alegre. Que assim seja. Vamos lá. Dar a nossa contribuição hoje, seguindo o Livro dos Espíritos, hoje no capítulo 6, que fala sobre a vida no mundo espiritual, abrangendo as questões número 291 a 295, que fala dos ódios e das afeições no mundo espiritual. Vamos lá? Questão número 291, Kardec pergunta assim: além da simpatia que existe entre os espíritos que estão no mesmo grau evolutivo, existe entre eles afeições particulares?
Então Kardec aqui deu a entender que já havia compreendido que espíritos que estão no mesmo estágio evolutivo têm por si só uma grande simpatia, uma grande similaridade vibracional. Mas pergunta ele, para além disso, conservam os espíritos no mundo espiritual as suas afeições particulares? A resposta veio assim: sim, do mesmo modo que existe entre os homens. Então, as afeições que estabelecemos aqui na Terra permanecem no mundo espiritual. O laço de afeição que une os espíritos é mais forte quando eles estão desencarnados, dizem os espíritos, livres do corpo físico. Eles não estão mais expostos às turbulências das paixões desordenadas. Claro que desde a Terra existem afeições superficiais, amizades interesseiras, e claro que isso tende a permanecer no mundo espiritual. Porém, afeições reais que se estabelecem na Terra vão permanecer no céu, claro. Sempre a depender do grau de evolução de cada criatura, mas principalmente a depender do grau de profundidade, de realidade, de verdade das próprias afeições. Não é? Questão número 292. Existe ódio entre os espíritos? A resposta é: existe ódio apenas entre os espíritos impuros. E são eles que estimulam nos homens as inimizades e as desavenças. Então, espíritos impuros se caracterizam exatamente pelo cultivo dos seus ódios. E sendo o ódio uma vibração, sendo o ódio uma energia, se unirão em falanges de ódio, que se dedicam então a cooperarem. Os espíritos se dedicam então a cooperarem uns com os outros em projetos de influenciação, obsessão e vingança. Parece natural que assim seja. Por toda parte, objetivos comuns unem os seres. Não será diferente no mundo espiritual. Questão 293. Duas pessoas que forem inimigas na Terra conservarão essa inimizade no mundo espiritual? A resposta é não. Elas compreenderão que as desavenças eram tolices e o motivo era infantil. Apenas os espíritos imperfeitos conservam as inimizades enquanto não se purificam. Se a desavença ocorreu por interesses materiais, eles não pensarão mais nisso, mesmo que sejam pouco evoluídos. Desde que não haja antipatia entre eles, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, eles podem se rever com prazer
Comentário de Kardec: a mesma coisa acontece na Terra entre dois estudantes que atingiram a idade da razão. Reconhecem a infantilidade das brigas que tiveram quando crianças e passam a se querer bem. Não é comum que isso aconteça? Na infância, por motivos absolutamente pueris, inconsistentes, duas crianças desenvolvem uma rivalidade entre si. Ao se encontrarem, poucos anos depois, já serão capazes de rir da rivalidade, de rir das desavenças e mesmo de estabelecer um laço de amizade entre elas. Não é? O tempo, quando sinônimo, quando usado para o amadurecimento, ele dá qualidade, ele dá profundidade para as relações. Então, desde que dois seres não tenham desenvolvido antipatia, inimizade entre eles, nessa vida ou em outra, em poucos anos, tanto na terra quanto no céu, já se mostrarão capazes de virar a página, de rir das próprias teimosias e cismas, de ganhar uma outra visão mais madura, mais pacífica, fruto do próprio amadurecimento conquistado. Questão número 294. A lembrança das más ações que dois homens praticaram um contra o outro torna-se um obstáculo para que exista simpatia entre eles após a morte? Então, pergunta Kardec aqui, se ao invés de relevarem, de deixarem para lá, de virarem a página, de perceberem a superficialidade das suas brigas, os espíritos cultivarem a lembrança dos prejuízos que receberam, será que permanecerá a inimizade após a morte? A resposta: sim. Essa lembrança faz com que eles se distanciem, se queiram mal e, eventualmente, até se persigam mutuamente, se combatam mutuamente. Questão número 295. Após a morte, qual é o sentimento daqueles espíritos aos quais fizemos mal enquanto eles estavam na Terra? Qual é o sentimento daqueles espíritos aos quais fizemos mal enquanto eles estavam na Terra? Se são bons, dizem os espíritos a Kardec, perdoam de acordo com o arrependimento daquele que lhe fez o mal. Então, Kardec traz a situação dos espíritos aos quais nós prejudicamos enquanto estávamos encarnados. E diz que se esses espíritos aos quais nós prejudicamos são bons, perdoam de acordo com o nosso arrependimento. Mas se são maus, podem conservar esse ressentimento e perseguir aquele que lhe prejudicou. Às vezes até em outra existência. Deus permite que isso assim aconteça
como uma forma de punir aqueles que fizeram mal. Deus nos ama em liberdade. Está aí a multidão dos equívocos humanos para provar isso. Tanta violência, tanta corrupção, tanta guerra, tanto ódio, são fruto do mau uso da nossa liberdade, não há dúvida disso. Deus não pode impingir, não pode obrigar uma reconciliação entre dois seres, porque sabe Ele mais do que ninguém que a reconciliação ou parte do coração ou não será verdadeira. Quem nunca lembra? Quem não viveu na escola brigas entre alunos que o inspetor de alunos chamava os dois e mandava darem as mãos? Mesmo quando obedeciam, mesmo quando proferiam as palavras que o funcionário os obrigava a falar um para o outro, acontecia a reconciliação? Não pelo aperto de mão, não pelas palavras que fomos obrigados a falar, mas a reconciliação só acontecia se naquele momento ou nos momentos seguintes caísse a ficha, como se fala, e o Espírito despertasse para a bobagem daquele conflito. Então não é o ritual externo, não é a obrigação externa, não são as palavras e os gestos proferidos por obrigação que nos liberam das inimizades, mas sim a reflexão, a revisão, o amadurecimento da criatura. E é esse amadurecimento que nós somos convidados a avançar com essa reflexão, com esse estudo de hoje. Vamos para o mais radical. Aqueles que esperam que, tirando do mundo espiritual, vão ter uma vitória sobre seus inimigos, estão muito enganados. Porque uma pessoa que mata o seu inimigo apenas ganhará um inimigo invisível, um inimigo com poderes de invisibilidade. Que não por ter perdido o corpo vai ficar mais fraco, vai desaparecer ou ficar mais fraco nas disputas com você, mas ao contrário, justamente por ter perdido o corpo, por ter sido assassinado por você, ficará com mais ódio, se ligará com mais ódio, se devotará com mais ódio à vingança com você, que já não terá como perceber todos os gestos, todas as influências que ele então passará a exercer sobre você. Ou seja, uma péssima decisão. Aqueles também que já não adeptos do assassinato, mas adeptos da fofoca, da trama, dos ardis sociais, das mentiras que se monta, dos golpes, iludidos com a utopia do crime perfeito, de que nunca ninguém saberá. Entenda, meu amigo,
que não existem segredos ocultos dos amigos espirituais ou mesmo dos inimigos espirituais. E como disse Jesus, tudo que ficou escondido será revelado. Ou seja, se você conseguiu iludir as pessoas a respeito dos seus gestos, se você conseguiu na terra uma vitória, entre aspas, baseadas na ilusão e na ignorância, inclusive daqueles a quem você prejudicou. Quando você morre, quando a outra pessoa morre e sabe de tudo o que aconteceu, pois saberá, você terá uma grande questão pela frente. De acordo com o estágio o estágio evolutivo daquele a quem você prejudicou. Como disseram os espíritos, se for um bom espírito, perdoará de acordo com seu arrependimento. Se for um mau espírito, conservará o ressentimento, desenvolverá o ressentimento, cultivará uma inimizade e poderá inclusive perseguir no mundo espiritual e numa próxima existência. Então, terrível a decisão do assassinato dos inimigos, mas muito infeliz também a decisão de montar esquemas que passem despercebidos na ilusão de que jamais seremos chamados a responder pelos nossos atos. Seremos sim. E que vantagem podemos ter de uma vitória por poucos anos, se depois recolheremos os frutos dessa mentira, dessa traição, desse golpe, por todo o mundo espiritual e inclusive abrangendo a próxima vida. Que vantagem será essa? Ficamos pensando sobre essas pessoas que vivem de iludir os outros. Quantos inimigos, quanta infelicidade estará angariando para si mesma, não é? Vale demais esse pensamento sobre a importância de bem nos conduzirmos com lealdade, com verdade. Vale mais do que nunca ganhar cores de fabuloso remédio a prescrição de Jesus aos religiosos. Se você estiver indo à sua casa de oração e lembrar-se de alguém que tem alguma coisa contra você, larga a tua oferta no altar e corre, reconcilia-te já com teu adversário, enquanto estás a caminho, para que não aconteça dele te denunciar, dele buscar a sua culpa, dele te punir, te prender. Pois essa punição, esse julgamento, essa culpa permanecerá até o último centavo do ressarcimento que você deverá a ele. Não é precioso isso? Duas providências: vigiar constantemente, ter um claro senso ético para jamais fazer aos outros o que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem, mas também ter o senso ético de buscarmos, de admitirmos nossos erros, de buscarmos a reparação e a reconciliação imediatamente após eles terem sido cometidos, ou assim que possível, imediatamente, assim que possível, assim que tomarmos consciência, assim que tomarmos essa corajosa deliberação,
Porque quanto antes admitirmos e buscarmos a reparação e a reconciliação, menor será o tempo exigido e a intensidade das punições exigidas por nós. Ah, mas se eu pedir perdão e a outra pessoa não der? A outra pessoa passa a arcar com o seu peso e você passa a ter a tarefa de buscar a reconciliação com outras pessoas no mesmo campo. Então alguém que cometeu ou participou de uma trama abortiva que levou à morte um feto, será extremamente capacitada para ajudar jovens que passam por essa mesma situação, aconselhar, fazer trabalhos de grupo, participar de ONGs ou de processos terapêuticos que apoiem as pessoas que passam pela mesma situação. E a cada vez que ajudar, que aconselhar, que apoiar alguém, renove o seu pedido de perdão, renove a emissão de boas energias para aqueles aos quais você prejudicou. Nunca é tarde demais para a reconciliação, para a reparação, para o aprendizado. Jamais deixe para amanhã o perdão e a reconciliação e a reparação que você precisa fazer já. Que assim seja, graças a Deus. Saudar agora os amigos. Sayonara Angélica, muito bom ter você de volta. Maria José Sobral, Gugu Souza, saudando e agradecendo esse momento de aprendizado, que eu também agradeço a todos vocês. Lurdinha Loureiro, Vera Lúcia Santos, Roberto Capelli, Clarice Beltrame, Kelly Cristina, muito bom estar com você aqui também, Kelly. Domingos Natalo Filho, André Santos, que faz esse exercício desde já de chamar, de buscar outras pessoas. Mapeie nas suas relações se essa nossa reflexão pode ajudar. Espalhe, compartilhe entre seus amigos, entre suas relações. Precisamos demais limpar nossos corações. André Salvatore, Bárbara Frias, Cristiane Silva e Aline Martini. Olha que legal! A Aline trouxe o seu pai para ouvirem juntos esse momento. Tomara que vocês estejam gostando, meus amigos. Espalhem, compartilhem. A Terra nunca precisou tanto de reconciliação, reparação e de perdão. É muito mais leve viver com o coração após o perdão. É muito triste viver sob o peso da mágoa e da culpa. Muita reparação, muito perdão, muita reconciliação, muita leveza para todos nós. Paz e bem, até a próxima.